Ricardo Santos era um homem de sorriso fácil, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Com 35 anos, ele era um caminhoneiro experiente, conhecido por sua pontualidade e profissionalismo. Sua esposa, Laura, era uma mulher carinhosa e dedicada, com quem compartilhava uma história de amor que começou na juventude. Juntos, tinham um filho de 4 anos, Lucas, que era a luz de suas vidas. Lucas era um garoto curioso e cheio de energia, sempre perguntando sobre o mundo ao seu redor e acompanhando o pai em mini-aventuras quando Ricardo estava em casa. Ricardo passava a maior parte do tempo na estrada, transportando mercadorias por todo o país. Embora sentisse saudades da família, ele sabia que seu trabalho era essencial para sustentar Laura e Lucas. Nas longas viagens, ele pensava frequentemente em sua esposa e filho, ansiando pelo momento de voltar para casa e abraçá-los. A rotina de Ricardo começava cedo. Às 4 da manhã, ele já estava de pé, preparando-se para mais um dia de trabalho. Após um rápido café da manhã, ele saía de casa enquanto o sol ainda nascia, deixando um beijo suave na testa de Laura e um carinho no rosto de Lucas, que ainda dormia. O caminhão, sua segunda casa, esperava por ele na garagem. Durante as viagens, Ricardo mantinha contato constante com Laura através de ligações e mensagens. Ele adorava ouvir as histórias do dia a dia da família, as pequenas conquistas de Lucas, como aprender uma nova palavra ou fazer um novo amigo na escola. Essas conversas eram a força que o mantinha motivado e determinado a enfrentar as longas e solitárias horas na estrada. Era um domingo ensolarado, e Ricardo estava a caminho de Recife, transportando uma carga de eletrodomésticos. Laura decidiu levar Lucas ao parque para aproveitar o dia bonito. O parque estava repleto de famílias, crianças brincando e risadas ecoando pelo ar. Laura e Lucas caminhavam de mãos dadas, explorando os diferentes brinquedos e atividades. Enquanto Lucas corria em direção ao balanço, Laura encontrou uma amiga antiga, Carla. As duas se sentaram em um banco próximo e começaram a conversar, observando Lucas à distância. Ele brincava alegremente, seu riso misturando-se ao som das outras crianças. Laura se sentia em paz, apreciando a felicidade do filho e a companhia de uma amiga. Foi um momento de descuido, um piscar de olhos. Laura se virou para responder a uma pergunta de Carla, e quando voltou o olhar para o balanço, Lucas não estava mais lá. O pânico tomou conta de seu coração. Ela correu até o balanço, chamando pelo nome de Lucas, mas não houve resposta. Olhou ao redor, procurou em todos os cantos, mas o menino havia desaparecido. O desespero tomou conta de Laura. Ela gritava por ajuda, suas palavras se misturando com lágrimas de medo e angústia. As pessoas no parque começaram a ajudar na busca, mas não havia sinal de Lucas. Carla tentou acalmar Laura, mas a mãe estava inconsolável. Ela sabia que algo terrível havia acontecido. Enquanto isso, Ricardo estava na estrada, ignorando o telefone que tocava incessantemente em seu bolso. Ele parou em um posto de gasolina para abastecer e finalmente verificou as mensagens. Seu coração quase parou ao ler os textos frenéticos de Laura, implorando para que ele voltasse imediatamente. Ricardo dirigiu o mais rápido que pôde, sentindo-se impotente e culpado por estar longe naquele momento crucial. Quando finalmente chegou ao parque, encontrou Laura aos prantos, cercada por policiais e voluntários que continuavam a busca. Ele a abraçou com força, tentando transmitir uma calma que não sentia. Os policiais começaram a fazer perguntas, tentando reconstruir os eventos do dia. Ricardo e Laura responderam o melhor que podiam, mas a sensação de desespero só aumentava. A polícia iniciou uma investigação completa, envolvendo a mídia e distribuindo fotos de Lucas na esperança de encontrar alguma pista. As horas se transformaram em dias, e os dias em semanas. Ricardo e Laura se recusavam a desistir. Eles organizavam vigílias, distribuíam cartazes e participavam de programas de TV para manter a esperança viva. A comunidade local se mobilizou, oferecendo apoio e solidariedade. Mas, apesar de todos os esforços, Lucas parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Ricardo, que sempre foi um homem forte e resiliente, sentia-se à beira do colapso. Ele se culpava incessantemente por não estar lá para proteger seu filho. Laura, por sua vez, lutava contra uma profunda depressão, sentindo-se responsável pelo ocorrido. O amor e a determinação de encontrar Lucas eram a única coisa que os mantinha de pé. Com o passar do tempo, as pistas se tornaram cada vez mais escassas, e a esperança de encontrar Lucas começou a se desvanecer. Mas Ricardo e Laura se recusavam a desistir. Eles sabiam, em seus corações, que seu filho estava vivo em algum lugar, esperando para ser encontrado. A busca por Lucas tornou-se a missão de suas vidas, e eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para trazer seu menino de volta para casa.
A casa dos Santos, que antes era repleta de risadas e momentos felizes, tornou-se um lugar de silêncio e dor. As brincadeiras de Lucas, suas corridas pela sala e suas perguntas incessantes eram agora apenas memórias dolorosas. Ricardo e Laura viviam em um estado constante de luto e desespero, tentando se agarrar a qualquer esperança de encontrar seu filho. Laura, que sempre fora a coluna emocional da família, estava profundamente abalada. Seus dias eram passados em meio a lágrimas e orações, olhando constantemente para a porta na esperança de que Lucas voltasse. Ela deixou de sair de casa, evitava encontros sociais e se isolou do mundo exterior. As noites eram as mais difíceis, onde o silêncio era insuportável e a ausência de Lucas era palpável. Ricardo, por sua vez, mergulhou ainda mais em seu trabalho, usando as longas horas na estrada como uma forma de fugir da realidade insuportável. Mas cada quilômetro percorrido era uma lembrança da distância que o separava de seu filho. Ele se culpava incessantemente por não estar presente no momento do sequestro. Em cada momento de silêncio, ele revivia a cena do parque, imaginando o que poderia ter feito diferente para proteger Lucas. O sentimento de culpa assombrava Ricardo por dentro. Ele se perguntava constantemente se a vida de caminhoneiro, com suas longas ausências, tinha de alguma forma contribuído para o sequestro de Lucas. Nas noites solitárias em motéis de beira de estrada, ele se perguntava se deveria ter escolhido uma profissão diferente, algo que lhe permitisse estar mais presente na vida de seu filho. Ricardo também se culpava por não ter retornado à ligação de Laura imediatamente no dia do sequestro. Ele revivia aquele momento repetidamente, imaginando como poderia ter sido diferente se ele tivesse respondido ao telefone. A culpa e o arrependimento eram seus companheiros constantes, uma sombra que o seguia onde quer que ele fosse. Enquanto Ricardo e Laura lidavam com a devastação do sequestro, Lucas estava sendo levado para uma nova vida por Carlos e Maria Nogueira. Carlos era um homem de aparência severa, com olhos que não revelavam emoção. Maria, sua esposa, era uma mulher de voz suave, mas com uma determinação implacável. Eles eram um casal que, após anos tentando ter filhos sem sucesso, decidiram tomar medidas drásticas para formar a família que desejavam. Carlos e Maria mudaram a identidade de Lucas imediatamente. Eles o chamavam de Antônio e o tratavam como seu próprio filho. Para garantir que Lucas nunca descobrisse a verdade, eles se mudaram para uma cidade distante, cortando todos os laços com seu passado. Antônio cresceu acreditando que Carlos e Maria eram seus verdadeiros pais, e as poucas lembranças de sua vida anterior foram lentamente se apagando. Os primeiros anos foram difíceis para Antônio. Ele tinha lembranças vagas de outra vida, mas Carlos e Maria sempre reforçavam que sua vida anterior não passava de sonhos e imaginação infantil. Com o tempo, Antônio começou a aceitar sua nova realidade, embora sentisse que algo estava sempre fora de lugar. Carlos era um pai autoritário. Ele impunha regras rígidas e esperava obediência absoluta. Antônio, inicialmente, tentou se rebelar, mas as reprimendas severas de Carlos o ensinaram a seguir as regras. Maria, por outro lado, era mais afetuosa, tentando compensar a dureza de Carlos com carinho e atenção. Ela contava histórias para Antônio, ajudava com os deveres de casa e estava sempre presente para confortá-lo. Antônio cresceu sendo um menino introspectivo. Ele era inteligente e curioso, mas também reservado. Seus pais o mantinham isolado, sem muitas amizades ou atividades sociais. As poucas vezes que ele tentou fazer amigos na escola, Carlos e Maria interferiram, temendo que alguém pudesse descobrir a verdade. Antônio se refugiou nos livros e em suas próprias reflexões, desenvolvendo um mundo interno rico e complexo. Apesar das dificuldades, Antônio desenvolveu uma habilidade notável para a música. Ele encontrou um velho violão na casa e ensinou a si mesmo a tocar. A música tornou-se sua fuga, um meio de expressar as emoções que ele não podia compartilhar com mais ninguém. Maria o incentivava, mas Carlos via a música como uma distração dos estudos. Ainda assim, Antônio persistiu, encontrando consolo nas notas e melodias que criava. Com o passar dos anos, Antônio se adaptou à sua nova vida. Ele se tornará um adolescente quieto e introspectivo, que aceitara, ainda que com uma sensação constante de deslocamento, a vida que Carlos e Maria lhe proporcionaram. No entanto, a marca de nascimento em sua perna esquerda, um detalhe que ele sempre achará insignificante, seria a chave para desvendar um passado esquecido e um futuro incerto. Enquanto isso, Ricardo e Laura, apesar de devastados, continuavam a lutar por justiça e pela esperança de um dia reencontrar Lucas. Suas vidas foram transformadas para sempre pelo sequestro, mas a chama da esperança jamais se apagou. Eles estavam determinados a trazer Lucas de volta, não importava quanto tempo isso levasse ou quantos obstáculos tivessem que enfrentar.
O destino ainda tinha planos para unir novamente uma família separada pela crueldade e pelo desespero, e essa jornada estava apenas começando. Os anos se passaram, mas a dor da perda de Lucas nunca diminuiu para Ricardo e Laura. Enquanto a vida seguia seu curso, o casal nunca desistiu de procurar pelo filho. Ricardo, em particular, manteve uma determinação férrea de encontrar Lucas, alimentada por uma chama de esperança que jamais se apagou. Ricardo dedicava cada momento livre à busca de Lucas. Ele criou um website, onde compartilhava informações sobre o desaparecimento de Lucas, fotos atualizadas com simulações de como ele poderia estar atualmente e um espaço para que pessoas pudessem enviar qualquer pista ou informação. Ele também se envolveu em grupos de apoio a famílias de crianças desaparecidas, onde encontrou solidariedade e força para continuar sua busca. Foi em uma dessas reuniões que Ricardo conheceu o detetive Gomes. Gomes era um policial veterano, com uma reputação de resolver casos difíceis. Ele havia acompanhado o caso de Lucas desde o início, mas as pistas sempre eram insuficientes. Quando Ricardo e Gomes se encontraram, houve uma conexão imediata. Gomes se comoveu com a perseverança de Ricardo e decidiu que faria tudo ao seu alcance para ajudar a encontrar Lucas. Gomes tornou-se mais do que apenas um detetive trabalhando no caso, ele se tornou um amigo leal e um aliado inestimável. Os dois homens passaram horas revendo arquivos antigos, analisando novas pistas e investigando cada possível indício. Gomes trouxe uma nova perspectiva ao caso, com suas habilidades de investigação e contatos na polícia, enquanto Ricardo aportava sua paixão e conhecimento profundo sobre a história de Lucas. Enquanto Ricardo e Gomes trabalhavam incansavelmente para encontrar Lucas, Laura enfrentava uma batalha interna para manter a esperança e sua sanidade. A dor da perda de Lucas havia deixado marcas profundas em seu coração e mente. Ela passava por períodos de depressão, onde a falta de notícias e a incerteza sobre o destino de seu filho a paralisavam. O casamento de Ricardo e Laura sofreu um grande impacto devido ao sequestro. Houve momentos de tensão e desentendimentos, quando o desespero e a frustração tomavam conta. Ricardo frequentemente se ausentava para seguir novas pistas, deixando Laura sozinha com seus pensamentos e medos. Ela sentia que ele estava mais distante, fisicamente e emocionalmente, o que aumentava seu sofrimento. Contudo, apesar dos desafios, Ricardo e Laura encontraram maneiras de se reconectar. Eles participavam de sessões de terapia de casal, onde puderam expressar seus sentimentos e medos de forma construtiva. Aprenderam a se apoiar mutuamente, a entender que a dor de um era também a dor do outro. Laura começou a se envolver mais nas buscas, encontrando forças em pequenas ações que a faziam sentir-se útil e conectada à causa. O 10º aniversário do sequestro de Lucas aproximava-se, e Ricardo e Laura decidiram organizar uma vigília em sua homenagem. A comunidade local, que havia apoiado a família ao longo dos anos, compareceu em peso. A praça central da cidade foi decorada com fotos de Lucas, velas e mensagens de esperança. Era um momento para renovar a promessa de nunca desistir, de manter viva a esperança de que um dia Lucas seria encontrado. Ricardo fez um discurso emocionado, agradecendo a todos pelo apoio constante e renovando sua promessa de encontrar seu filho. Ele falou sobre a importância de manter a esperança, mesmo diante de tantas dificuldades. As palavras de Ricardo tocaram profundamente a todos os presentes, trazendo lágrimas e um sentimento renovado de solidariedade. Laura, que sempre evitava falar em público, encontrou a força para compartilhar suas próprias palavras. Ela falou sobre a dor que sentia diariamente, mas também sobre a força que encontrou na comunidade e na fé de que Lucas estava vivo em algum lugar. Sua coragem e vulnerabilidade inspiraram muitos, reforçando a determinação coletiva de continuar a busca. Após a vigília, Ricardo e Laura voltaram para casa com o coração um pouco mais leve. Sentiam-se renovados, com uma determinação ainda mais forte para continuar a busca. Ricardo fez uma promessa a Laura naquela noite, enquanto seguravam uma vela acesa em memória de Lucas. Eu prometo a você, Laura, e prometo a Lucas, onde quer que ele esteja, que nunca desistirei. Continuarei a procurá-lo, seguirei cada pista e nunca deixarei de acreditar que um dia ele voltará para nós. Somos uma família, e nada no mundo pode mudar isso. Nosso filho voltará para casa. Laura segurou a mão de Ricardo com força, sentindo a sinceridade e a força em suas palavras. Eles apagaram a vela juntos, com o coração cheio de esperança renovada. A jornada ainda seria longa e cheia de desafios, mas sabiam que, enquanto estivessem unidos e determinados, a possibilidade de reencontrar Lucas continuaria viva. Com a promessa renovada e o apoio de Gomes, Ricardo e Laura enfrentariam o futuro com uma fé inabalável,
determinados a transformar a dor em uma força motriz para trazer seu filho de volta para casa. Antônio passava horas trancado em seu quarto, dedilhando seu violão e criando melodias que expressavam suas emoções mais profundas. Embora tivesse uma vida relativamente confortável sob os cuidados de Carlos e Maria, sempre sentiu que havia algo faltando, uma lacuna inexplicável em sua vida. Carlos, seu pai adotivo, mantinha uma presença autoritária e distante. Ele esperava a excelência acadêmica de Antônio e não tolerava distrações que, em sua visão, poderiam atrapalhar o futuro promissor do filho. Carlos era rígido em suas regras e frequentemente repreendia Antônio por qualquer desvio de comportamento. Maria, por outro lado, tentava suavizar a severidade de Carlos com carinho e afeto, mas mesmo ela tinha seus limites. Ela se preocupava com a segurança de Antônio e evitava discussões sobre o passado. Apesar de viver em um ambiente seguro e estável, Antônio sempre teve a sensação de que algo não estava certo. Ele não tinha muitas amizades, pois Carlos e Maria preferiam mantê-lo protegido e controlado. As poucas vezes que tentou questionar suas origens, Maria sempre desviava o assunto, e Carlos impunha silêncio com sua severidade. As dúvidas de Antônio começaram a crescer quando ele encontrou uma velha caixa de fotografias escondida no sótão. Em meio às fotos de família, ele encontrou uma foto de si mesmo quando criança, com um olhar assustado e roupas que não reconhecia. Essa descoberta plantou a semente da curiosidade em sua mente. Ele começou a perceber que não se parecia fisicamente com Carlos e Maria e que sua história de vida era estranhamente vaga. Essas dúvidas se intensificaram quando Antônio teve um sonho recorrente sobre um parque, um balanço e uma mulher com um sorriso caloroso que ele não conseguia identificar. Ele acordava desses sonhos com uma sensação de perda e nostalgia, como se estivesse se lembrando de uma vida que não pertencia a ele. Antônio começou a se perguntar se os sonhos eram memórias reprimidas ou apenas frutos de sua imaginação. Na escola, Antônio mantinha um perfil discreto, mas havia uma pessoa que o notava de forma especial, Helena. Ela era uma garota inteligente, perspicaz e de espírito livre. Helena se interessava por mistérios e histórias intrigantes, e rapidamente se aproximou de Antônio, intrigada por seu comportamento reservado e suas habilidades musicais. Helena e Antônio se tornaram amigos próximos. Ela o incentivava a explorar suas dúvidas e não aceitava respostas fáceis. Sua amizade trouxe uma nova luz à vida de Antônio, que finalmente encontrou alguém com quem podia compartilhar seus pensamentos e incertezas. Helena era uma amiga leal e compreensiva, e sua presença ajudava Antônio a enfrentar as dúvidas que cresciam dentro dele. Foi durante uma tarde de estudos na casa de Helena que a descoberta aconteceu. Eles estavam sentados na varanda, e Antônio estava usando shorts. Helena notou uma marca de nascença distinta na perna esquerda de Antônio, uma pequena mancha em forma de estrela. A marca despertou uma lembrança em Helena. Ela havia visto um programa de TV sobre crianças desaparecidas, onde mencionaram uma criança com uma marca de nascimento idêntica. A história de Lucas Santos, uma criança sequestrada há muitos anos, tinha sido apresentada em um documentário recente. Helena ficou agitada com a possibilidade e decidiu investigar mais a fundo. Helena, motivada pela descoberta da marca de nascença de Antônio e sua intuição aguçada, mergulhou de cabeça na investigação sobre o caso de Lucas Santos. Passou noites em claro lendo artigos, assistindo a documentários e vasculhando arquivos online. Ela procurou por cada pequeno detalhe que pudesse confirmar suas suspeitas. Encontrou reportagens antigas sobre o sequestro de Lucas, incluindo entrevistas emocionantes com Ricardo e Laura, que descreviam a marca de nascença em forma de estrela e o desespero de perder o filho. Helena também encontrou um grupo online dedicado a ajudar a encontrar crianças desaparecidas. Nesse grupo, ela descobriu uma atualização recente sobre o caso de Lucas, onde os pais falavam sobre a marca de nascença e um novo retrato falado do possível aspecto de Lucas como adolescente. Helena notou a incrível semelhança entre Lucas e Antônio, e isso só reforçou sua determinação de ajudar o amigo a descobrir a verdade. Helena compartilhou suas suspeitas com Antônio, mostrando-lhe a reportagem online. A história de Lucas, com sua marca de nascimento e a descrição dos pais desesperados, parecia se encaixar com a vaga sensação de perda que Antônio sentia. Ele ficou inicialmente cético, mas a marca de nascença era uma prova tangível que não podia ser ignorada. Com todas as informações reunidas, Helena mostrou tudo a Antônio. Ele estava nervoso, mas sabia que precisava confrontar Carlos e Maria. Numa noite calma, ele juntou coragem e, após o jantar, pediu para falar com eles. Carlos e Maria se entreolharam, já antecipando algo sério. Mãe, pai, preciso falar sobre algo importante, começou Antônio, segurando as mãos para conter o nervosismo.
Encontrei algumas informações que levantam muitas dúvidas sobre minha identidade. Quero saber a verdade sobre quem eu realmente sou. Carlos tentou manter a calma, mas sua expressão endureceu. Antônio, você é nosso filho e isso é tudo o que importa. Mas Antônio não se deixava intimidar. Não é tão simples. Vi reportagens sobre uma criança desaparecida chamada Lucas Santos. Ele tem uma marca de nascença igual à minha. Quero saber se sou realmente quem vocês dizem que sou. Maria, visivelmente abalada, começou a chorar. Carlos, acho que é hora de ele saber a verdade. A tensão na sala era palpável. Carlos relutou, mas sabia que não podia mais esconder. Antônio, você foi adotado de maneira não convencional. Seu nome verdadeiro é Lucas, e sim, você foi levado de seus pais biológicos. A revelação foi devastadora para Antônio. A história de seu sequestro, a mudança de identidade e a verdade sobre seus pais biológicos o atingiram como uma onda de choque. Ele se sentiu traído, confuso e perdido, mas também determinado a encontrar sua verdadeira família. As revelações só fizeram aumentar a determinação de Antônio de descobrir toda a verdade. Sentindo-se sufocado pela tensão em casa e pela falta de transparência de Carlos e Maria, Antônio decidiu que não podia mais esperar. Ele precisava encontrar seus pais biológicos e descobrir por si mesmo o que realmente havia acontecido. Com o apoio de Helena, Antônio planejou sua fuga. Helena sabia que isso não seria fácil, mas estava disposta a ajudar. Eles decidiram que a melhor abordagem seria sair de casa sem levantar suspeitas, levando apenas o essencial. Numa madrugada silenciosa, enquanto Carlos e Maria dormiam, Antônio e Helena colocaram o plano em ação. Antônio deixou uma carta explicando sua partida e a necessidade de encontrar suas raízes. Ele sentia um misto de medo e empolgação ao deixar a casa onde crescerá, sabendo que estava dando um passo crucial em direção à verdade. Antônio e Helena pegaram um ônibus para a cidade onde Ricardo e Laura moravam. A viagem foi longa e cansativa, mas a determinação de Antônio manteve-os focados. Durante a viagem, eles discutiram o que fariam ao chegar, como abordariam Ricardo e Laura, e como lidariam com as possíveis reações. Helena continuava a ser uma fonte de força para Antônio. Ela o lembrava constantemente do objetivo maior, reunir-se com seus verdadeiros pais e entender seu passado. Antônio, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Finalmente, após tantas dúvidas e incertezas, estava prestes a descobrir sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Ricardo e Laura continuavam sua busca incansável por Lucas. Eles não sabiam que seu filho estava a caminho, determinado a encontrar a verdade e a reunir-se com eles. O destino estava prestes a unir novamente uma família que havia sido cruelmente separada, e essa jornada traria respostas, desafios e, finalmente, a possibilidade de cura para todos eles. Ricardo continuava sua vida como caminhoneiro, mas a tristeza pela perda de Lucas estava sempre presente. Cada estrada percorrida, cada cidade visitada, era uma lembrança constante do filho desaparecido. A cabine de seu caminhão estava cheia de fotos de Lucas, recortes de jornais e anotações sobre possíveis pistas. A dor nunca desaparecia, mas ele aprendia a conviver com ela, usando o trabalho como uma forma de manter a mente ocupada. A cada nova viagem, Ricardo se pegava olhando para as crianças nas ruas, sempre com a esperança de ver um rosto familiar. Em momentos de silêncio, ele se lembrava dos risos de Lucas, de suas perguntas curiosas e de como ele enchia a casa com alegria. Laura o apoiava, mas ambos sabiam que a ausência de Lucas era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Em uma de suas viagens, Ricardo precisou fazer uma parada em uma pequena cidade chamada Esperança. Era um lugar tranquilo, com poucas ruas e uma praça central pitoresca. Ele estacionou o caminhão em frente a um restaurante modesto e entrou para almoçar. A rotina de parar em pequenas cidades era comum, mas Ricardo nunca deixava de observar atentamente cada rosto, na esperança de encontrar seu filho. Enquanto isso, Antônio e Helena também estavam na cidade de Esperança, investigando pistas sobre o paradeiro dos pais biológicos de Antônio. Eles haviam ouvido falar de um caminhoneiro que frequentemente parava na cidade e que poderia ter informações sobre crianças desaparecidas. Decidiram visitar o restaurante local, esperando encontrar mais pistas. Ricardo estava sentado em uma mesa no canto do restaurante, saboreando uma refeição simples, quando viu dois jovens entrarem. Um deles, um rapaz alto e magro, imediatamente chamou sua atenção. Ricardo sentiu uma estranha sensação de déjà vu ao olhar para ele. O rapaz tinha uma presença familiar, algo em seus movimentos e na expressão de seu rosto que mexeu com Ricardo. Antônio e Helena sentaram-se em uma mesa próxima.
Enquanto esperavam pelo pedido, Antônio ajustou a manga da camisa, revelando a marca de nascimento em sua perna. Ricardo, que tinha uma visão clara da mesa deles, quase engasgou ao ver a marca. Ele ficou paralisado, o coração disparado. Aquela marca, em forma de estrela, era idêntica à de Lucas. Sentindo-se incrivelmente nervoso, Ricardo se levantou e caminhou em direção à mesa de Antônio e Helena. Ele hesitou por um momento, mas então decidiu seguir em frente. Desculpe-me, ele começou, tentando manter a voz firme. Eu não pude deixar de notar sua marca de nascimento. Meu nome é Ricardo Santos, e eu estou procurando meu filho há muitos anos. Ele tem uma marca exatamente como a sua. Antônio olhou para Ricardo com surpresa, mas também com uma curiosidade crescente. Ele trocou um olhar rápido com Helena, que incentivou silenciosamente com um aceno de cabeça. Eu me chamo Antônio, mas recentemente descobri que meu nome verdadeiro é Lucas, respondeu ele, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. As palavras de Antônio foram como uma onda de choque para Ricardo. Ele sentiu as pernas fraquejarem e as lágrimas começarem a encher seus olhos. Lucas, meu filho, ele sussurrou, estendendo a mão trêmula. É você, eu sei que é você. Antônio, também emocional, olhou profundamente nos olhos de Ricardo. Sentiu uma conexão instantânea e inexplicável, uma sensação de familiaridade e pertencimento. Pai, ele murmurou, sentindo as lágrimas brotarem. Eu não sabia. Eles nunca me disseram a verdade. Ricardo abraçou Antônio com força, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Meu menino, finalmente te encontrei. Nunca parei de procurar, nunca desisti de você. Helena, emocionada ao ver o reencontro, observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela sabia o quanto aquele momento significava para ambos. A verdade havia finalmente sido revelada, e um reencontro há muito aguardado estava acontecendo diante de seus olhos. Ricardo sabia que precisava compartilhar a notícia com Laura imediatamente. Pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número de sua esposa. Laura atendeu na primeira chamada, a voz carregada de ansiedade. Laura, eu encontrei o Lucas, disse Ricardo, a emoção transbordando em cada palavra. Ele está aqui comigo. Nosso filho está vivo e bem. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por um soluço abafado. Ricardo, é verdade? Você realmente encontrou nosso Lucas? Laura perguntou, a voz trêmula de emoção. Sim, é verdade. Ele está aqui comigo. Precisamos nos encontrar o mais rápido possível. Vou mandar a localização. Traga o detetive Gomes. Precisamos dele para formalizar tudo. Laura mal conseguia falar, as lágrimas fluindo livremente. Eu estou indo agora. Vamos encontrar eles. Laura não perdeu tempo. Arrumou suas coisas rapidamente e contatou o detetive Gomes, que ficou igualmente emocionado com a notícia. Finalmente, disse Gomes, a voz carregada de alívio e satisfação. Vamos reunir essa família. Ricardo, Antônio e Helena passaram horas conversando. Ricardo falou sobre a dor incessante de perder Lucas, sua busca incansável e a esperança que sempre manteve viva. Ele contou sobre as noites solitárias na estrada, os momentos de desespero e a força que encontrou em Laura e na comunidade que os apoiou. Antônio, por sua vez, descreveu sua vida com Carlos e Maria, as dúvidas que sempre teve sobre sua identidade e o impacto da descoberta recente. Quando eu encontrei aquela foto de mim mesmo quando criança, disse Antônio, com os olhos fixos nos de Ricardo, foi como se algo finalmente fizesse sentido. E então Helena, ela encontrou a reportagem sobre Lucas Santos. Foi um choque, mas também uma revelação. Eu precisava saber a verdade. Ricardo assentiu, emocionado. Eu sempre soube, no fundo do meu coração, que você estava vivo. Não importava o que as pessoas dissessem, eu nunca desisti. E agora, aqui estamos, até que enfim estamos juntos. Enquanto compartilhavam suas histórias, Antônio começou a sentir a complexidade de seus sentimentos em relação a Carlos e Maria. Ele havia sido criado por eles, e apesar de tudo, havia amor e carinho naquela relação. Eles tinham sido seus pais por muitos anos, mesmo que de uma maneira errada e dolorosa. Pai, eu sei que Carlos e Maria me sequestraram, disse Antônio, lutando para encontrar as palavras certas. Mas, de alguma forma, eles também me criaram. Não sei como lidar com isso. Há uma mistura de raiva e gratidão, e é muito confuso. Ricardo segurou a mão de Antônio. Eu entendo, filho. Eles te criaram, e isso não pode ser ignorado. Mas o mais importante agora é que você sabe a verdade. E vamos lidar com tudo isso juntos. Você não está sozinho. Antônio respirou fundo, tentando processar os sentimentos conflitantes.
Sabia que o caminho à frente seria complicado, mas estava grato por finalmente conhecer a verdade e ter a chance de reconstruir sua vida com sua verdadeira família. A viagem até Esperança foi uma mistura de ansiedade e euforia para Laura. O pensamento de finalmente ver seu filho novamente, de abraçá-lo e confirmar que ele estava seguro, era quase surreal. Quando chegou à pequena cidade, ela viu Ricardo e Antônio esperando por ela na praça central. Laura saiu do carro correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, ela gritou, os braços abertos para abraçar o filho que ela havia perdido. Antônio, também emocionado, correu para os braços de sua mãe biológica. Mãe, ele sussurrou, sentindo-se finalmente em casa. O abraço foi longo e cheio de lágrimas. Laura segurava Antônio com força, como se temesse que ele desaparecesse novamente. Ricardo envolveu os dois em um abraço, e por um momento, a família estava completa novamente. Com a chegada de Gomes, começaram os procedimentos formais para confirmar a identidade de Antônio e preparar os próximos passos legais. Gomes, sempre profissional, cuidou de tudo com a eficiência e a empatia que o caracterizavam. Enquanto isso, a família passou horas conversando, rindo e chorando. Laura mostrou a Antônio as fotos e os álbuns de família que ela havia trazido, compartilhando histórias de quando ele era pequeno. Antônio contou mais sobre sua vida com Carlos e Maria, tentando encontrar um equilíbrio entre a raiva e a gratidão. Vai levar tempo para processar tudo isso, disse Gomes, enquanto se preparavam para voltar. Mas o mais importante é que vocês estão juntos novamente. Vamos garantir que a justiça seja feita e que vocês possam reconstruir suas vidas em paz. Com a família reunida e a verdade finalmente revelada, o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. Mas juntos, Ricardo, Laura e Antônio estavam determinados a enfrentar qualquer obstáculo. O amor e a resiliência de uma família unida eram mais fortes do que qualquer adversidade, e juntos, eles estavam prontos para começar um novo capítulo em suas vidas. Com a confirmação da identidade de Lucas e a reunião da família, era hora de enfrentar a justiça. Ricardo, Laura e Antônio, Pedro, estavam determinados a fazer Carlos e Maria responderem por seus atos. O detetive Gomes, com sua vasta experiência, tomou a frente na coordenação da operação para capturar os sequestradores. Gomes contatou as autoridades locais e preparou uma operação detalhada. Ele obteve um mandado de prisão para Carlos e Maria, utilizando as provas e testemunhos coletados durante a investigação. Ricardo, ansioso por justiça, decidiu participar ativamente da operação, fornecendo todas as informações necessárias sobre o paradeiro dos sequestradores. Na manhã designada, a polícia cercou a casa de Carlos e Maria. Eles estavam desprevenidos, sem saber que a verdade sobre Antônio havia sido revelada. Quando os policiais bateram na porta, Carlos abriu, apenas para encontrar-se cara a cara com Gomes e uma equipe de policiais armados. Carlos Nogueira, você está preso pelo sequestro de Lucas Santos, disse Gomes, com firmeza. Maria, que estava na sala, correu para ver o que estava acontecendo. Quando viu os policiais e Ricardo ao lado de Gomes, sua expressão de choque e medo disse tudo. Eles foram algemados e levados para a delegacia, onde enfrentariam as consequências de suas ações. O julgamento de Carlos e Maria foi um evento de grande repercussão. A história de Lucas, ou melhor, Antônio, havia comovido a comunidade e atraído a atenção da mídia. Todos estavam ansiosos para ver justiça ser feita. Ricardo, Laura e Antônio foram as principais testemunhas de acusação. Ricardo descreveu em detalhes o impacto devastador do sequestro em suas vidas e a busca incessante por seu filho. Laura falou sobre a dor de perder Lucas e a esperança que nunca se apagou. Antônio, por sua vez, contou sua história com honestidade e emoção, explicando como descobriu a verdade e o impacto disso em sua vida. Carlos e Maria foram representados por advogados experientes, mas as evidências contra eles eram esmagadoras. Fotos, registros médicos e depoimentos formavam um caso sólido. Carlos tentou justificar suas ações, alegando que queriam dar a Antônio uma vida melhor, mas suas palavras soaram vazias diante da crueldade do sequestro. O júri deliberou por pouco tempo antes de declarar Carlos e Maria culpados de sequestro e falsificação de identidade. O juiz sentenciou Carlos a 25 anos de prisão e Maria a 20 anos, considerando as circunstâncias atenuantes de seu envolvimento menor. Embora a justiça tivesse sido feita, Antônio enfrentava um conflito interno profundo. Ele havia sido criado por Carlos e Maria, apesar do que fizeram, não podia simplesmente apagar os anos de cuidados e momentos de afeto que compartilharam. A raiva e a traição se misturavam com um estranho sentimento de gratidão e tristeza.
Eu sei que eles me sequestraram, disse Antônio a Helena, em uma das muitas conversas que tiveram sobre o assunto. Mas, de alguma forma, eles também me criaram. Não sei como perdoá-los, mas também não sei se consigo odiá-los completamente. Helena, sempre a voz da razão e do apoio, disse: é normal sentir isso. Eles foram seus pais durante muitos anos, mesmo que de uma maneira errada. Perdoar não significa esquecer ou justificar o que eles fizeram. Significa encontrar paz para você mesmo. Ricardo e Laura também tentaram ajudar Antônio a lidar com seus sentimentos. O perdão é uma jornada, disse Laura, segurando a mão do filho. Vai levar tempo. O importante é que você se permita sentir tudo o que precisa sentir. Estamos aqui para você, em cada passo desse caminho. Antônio começou a frequentar sessões de terapia para lidar com suas emoções complexas. Ele precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido e encontrar uma forma de reconciliar seu passado com seu presente. A terapia ajudou a entender que seus sentimentos eram válidos e que ele podia encontrar uma maneira de seguir em frente sem ser consumido pela raiva. Com o tempo, Antônio decidiu que precisava de um encerramento. Ele pediu para visitar Carlos e Maria na prisão, uma decisão que surpreendeu Ricardo e Laura, mas que ambos apoiaram. Eles sabiam que essa era uma etapa crucial na jornada de cura de seu filho. No dia da visita, Antônio entrou na sala de visitas da prisão com o coração pesado. Carlos e Maria estavam sentados, parecendo mais envelhecidos e abatidos. Quando viram Antônio, seus olhos se encheram de lágrimas. Antônio, Lucas, disse Maria, a voz trêmula. Sinto muito por tudo o que fizemos. Carlos, sempre mais rígido, também parecia emocionado. Nós achávamos que estávamos te dando uma vida melhor. Mas entendemos agora o quanto estávamos errados. Sinto muito, filho. Antônio respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Eu não sei se posso perdoar vocês completamente. Mas estou tentando entender. E acho que preciso desse encerramento para seguir em frente. A conversa foi difícil, mas necessária. Antônio deixou a prisão com um sentimento de leveza que não sentia há muito tempo. Ele sabia que a jornada de perdão seria longa, mas estava determinado a encontrar a paz. Com o apoio de Helena, Ricardo e Laura, e a força que encontrava em si mesmo, Antônio começou a reconstruir sua vida. O passado ainda doía, mas ele sabia que, juntos, sua família poderia superar qualquer obstáculo. E enquanto eles enfrentavam o futuro, a esperança e o amor que os unia continuavam a crescer, transformando a dor em uma força inquebrantável. A reunificação de Ricardo, Laura e Lucas foi um momento de alegria indescritível, mas também marcou o início de uma nova fase repleta de desafios. Ricardo e Laura estavam determinados a reintegrar Lucas em suas vidas, mas sabiam que seria um processo gradual e delicado. Eles precisavam recuperar o tempo perdido e reconstruir a confiança e o vínculo familiar. Ricardo decidiu reduzir suas viagens de caminhão para passar mais tempo em casa. Ele sabia que sua presença constante era crucial para o processo de reintegração. Laura, por sua vez, retomou suas atividades cotidianas, mas sempre mantendo Lucas por perto, envolvido nas tarefas diárias e nos momentos familiares. Eles faziam questão de incluir Lucas em todas as decisões, mostrando-lhe que ele era uma parte vital da família. O casal também tentou recriar algumas das tradições que tinham quando Lucas era pequeno, como os passeios no parque e os almoços de domingo em família. Era uma forma de reavivar as memórias e criar novas experiências juntos. Eles queriam que Lucas sentisse que estava voltando para um lar cheio de amor e acolhimento. Para Lucas, a transição foi complexa e emocionalmente desgastante. Ele havia vivido uma vida inteira sob a identidade de Antônio, e ajustar-se a ser Lucas novamente era um processo confuso. A sensação de pertencimento era difícil de alcançar, e ele se via dividido entre dois mundos, o passado com Carlos e Maria e o presente com Ricardo e Laura. Lucas tinha que lidar com a perda de sua antiga vida enquanto aprendia a se adaptar à nova. Ele sentia um misto de raiva, tristeza e alívio, sentimentos que se alternavam de forma imprevisível. Havia dias em que ele se sentia grato por estar com seus pais biológicos, mas em outros, sentia falta de Carlos e Maria, apesar de tudo. A busca por uma identidade pessoal tornou-se uma prioridade para Lucas. Ele precisou encontrar um equilíbrio entre quem ele era como Antônio e quem ele estava se tornando como Lucas. Esse processo envolveu muita introspecção e autodescoberta, algo que ele não poderia fazer sozinho. Durante essa fase turbulenta, Helena foi um pilar essencial de suporte emocional para Lucas. Ela compreendia a complexidade de seus sentimentos e estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio incondicional. Helena o incentivava a expressar seus sentimentos, ajudando-o a lidar com a confusão e a dor. Eles passavam horas conversando, tocando violão juntos e explorando novos hobbies.
Helena incentivou Lucas a voltar à escola, onde ele poderia começar a construir uma nova vida. Ela também o acompanhava nas sessões de terapia, mostrando que ele não estava sozinho nessa jornada. Helena não apenas ajudava Lucas a lidar com o presente, mas também a planejar o futuro. Juntos, eles discutiam seus sonhos e aspirações, ajudando Lucas a ver um caminho à frente. A amizade deles se fortaleceu ainda mais, tornando-se uma fonte de conforto e estabilidade para ambos. A terapia foi uma parte crucial do processo de cura para Lucas e sua família. Ricardo e Laura entenderam a importância de buscar ajuda profissional para lidar com o trauma e as emoções complexas que todos estavam enfrentando. Eles encontraram um terapeuta especializado em casos de sequestro e reunificação familiar. As sessões de terapia proporcionaram um espaço seguro para Lucas expressar seus sentimentos sem medo de julgamento. Ele aprendeu a lidar com a raiva, a tristeza e a confusão que sentia em relação a Carlos e Maria. Através da terapia, Lucas começou a entender que seus sentimentos eram válidos e que a cura levaria tempo. Ricardo e Laura também participaram de sessões de terapia familiar. Eles aprenderam a apoiar Lucas de maneiras que realmente ajudavam, ouvindo com empatia e paciência. As sessões ajudaram a fortalecer o vínculo familiar e a reconstruir a confiança entre todos. Além das sessões de terapia, a família adotou práticas diárias para promover a cura emocional. Eles dedicavam tempo para conversar abertamente sobre seus sentimentos, celebravam pequenas vitórias e criavam novos rituais familiares. Ricardo e Laura incentivaram Lucas a explorar suas paixões, como a música, e a buscar novos interesses que lhe trouxessem alegria. A jornada de cura e reintegração foi longa e cheia de altos e baixos, mas a família Santos estava determinada a seguir em frente juntos. Com o tempo, Lucas começou a sentir-se mais confortável em sua nova realidade. Ele reconstruiu sua identidade, integrando partes de seu passado como Antônio com seu presente como Lucas. Ricardo, Laura e Lucas trabalharam juntos para criar um ambiente de amor, apoio e compreensão. A terapia continuou a ser uma parte importante de suas vidas, ajudando-os a enfrentar os desafios que surgiam. A amizade de Helena permaneceu uma constante, proporcionando a Lucas uma sensação de normalidade e estabilidade. A família Santos, agora unida e mais forte, olhava para o futuro com esperança. Eles sabiam que, independentemente dos obstáculos, poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. A dor do passado não podia ser apagada, mas juntos, estavam transformando essa dor em uma força inquebrantável, prontos para construir um novo capítulo em suas vidas repletas de amor e resiliência. Com o passar do tempo, a família Santos encontrou uma nova normalidade. Ricardo, Laura e Lucas, anteriormente conhecido como Antônio, se ajustaram ao novo ritmo de vida, criando uma dinâmica familiar que equilibrava as necessidades e os sonhos de todos. Ricardo continuou a trabalhar como caminhoneiro, mas com uma agenda reduzida que lhe permitia passar mais tempo em casa. Laura, que havia retomado suas atividades sociais e profissionais, também se dedicava a projetos comunitários, especialmente aqueles voltados para o apoio a famílias de crianças desaparecidas. Lucas, agora com uma nova perspectiva sobre sua vida, sentiu-se mais integrado à família. A música continuava sendo uma grande paixão, mas ele também explorou novos interesses, como o voluntariado e a advocacia. Ele decidiu que queria usar sua experiência para ajudar outras crianças e famílias que enfrentavam situações semelhantes. A experiência de Lucas como vítima de sequestro moldou profundamente seus planos para o futuro. Inspirado pela jornada de reencontro com seus pais biológicos e o apoio que recebeu de Helena, ele decidiu que queria se tornar um defensor dos direitos das crianças. Lucas se inscreveu em um curso de direito com ênfase em direitos humanos e advocacia infantil. Ele queria aprender tudo o que pudesse sobre o sistema legal e como poderia ser usado para proteger crianças e prevenir sequestros. Ele também começou a participar de palestras e workshops sobre o tema, compartilhando sua história para aumentar a conscientização e inspirar outros. Além disso, Lucas se envolveu ativamente em organizações não governamentais que trabalhavam na busca e apoio a crianças desaparecidas. Ele sabia que sua experiência pessoal poderia oferecer uma perspectiva única e valiosa, ajudando a desenvolver estratégias mais eficazes para a prevenção e resolução de casos de sequestro. A superação do passado foi um processo contínuo para a família Santos. A terapia e o apoio mútuo desempenharam papéis cruciais na cura emocional de todos. Ricardo e Laura foram incansáveis em seu apoio a Lucas, entendendo que a reconstrução de confiança e amor exigia paciência e dedicação. As conversas abertas e honestas tornaram-se uma prática regular na família. Eles discutiam suas emoções, compartilhavam seus medos e celebravam suas vitórias, grandes e pequenas.
Essa comunicação fortalecia os laços familiares, criando um ambiente de segurança e apoio. Helena continuava a ser uma presença constante e encorajadora na vida de Lucas. Sua amizade profunda evoluiu para um relacionamento romântico, baseado em confiança mútua e compreensão. Helena, sempre a defensora e confidente, ajudava Lucas a manter o equilíbrio entre suas aspirações e seu bem-estar emocional. O primeiro aniversário do reencontro de Lucas com seus pais biológicos foi um marco significativo para a família Santos. Eles decidiram celebrar a data com uma festa que simbolizasse a esperança e a resiliência que os mantiveram unidos. A festa foi organizada no parque da cidade, o mesmo lugar onde Lucas havia sido sequestrado anos atrás. Mas desta vez, o parque foi preenchido com risos e alegria, em vez de medo e tristeza. Amigos, familiares e membros da comunidade que haviam apoiado a busca por Lucas compareceram para comemorar. Houve discursos emocionantes, onde Ricardo e Laura agradeceram a todos pelo apoio incessante. Lucas também fez um discurso, expressando sua gratidão e compartilhando seus planos para o futuro. Este último ano foi uma jornada de descoberta e cura, disse ele. E estou determinado a usar minha experiência para fazer a diferença na vida de outras crianças. A noite foi concluída com música e dança, e Lucas surpreendeu a todos ao tocar uma canção que ele compôs especialmente para a ocasião. A letra falava de esperança, amor e a força de uma família que se recusou a desistir. Era um tributo à jornada que haviam enfrentado e uma celebração do futuro brilhante que os aguardava. A celebração do aniversário do reencontro simbolizou não apenas o fim de uma jornada dolorosa, mas também o início de uma nova fase cheia de possibilidades. A família Santos havia transformado a dor do passado em uma força inquebrantável, e agora estavam mais unidos do que nunca. Ricardo, Laura e Lucas sabiam que a vida continuaria a apresentar desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. A experiência de Lucas o preparou para ajudar outras crianças e famílias, e ele estava determinado a fazer a diferença. Helena, ao seu lado, era um constante lembrete de que o amor e o apoio podiam superar qualquer obstáculo. A nova normalidade da família Santos era um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Juntos, eles haviam superado a dor do passado e estavam prontos para abraçar um futuro cheio de promessas e possibilidades. E assim, a história de Ricardo, Laura e Lucas tornou-se um farol de esperança para todos que enfrentam adversidades, mostrando que, com amor e determinação, tudo é possível. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Se inscrevam e comentem para que eu traga mais histórias.